Você acha que esquecer as coisas é algo natural com a idade? Eu também pensava assim, até descobrir este truque de 60 segundos que faz um grupo de avós esquecidos pensar com mais clareza do que muitos trintões. Olá, sou a doutora Karen Hiller, neurologista há mais de 30 anos, ajudando pessoas idosas a manter a mente clara, forte e ativa, não importa quantas velas estejam no bolo de aniversário. E me diga uma coisa: você já entrou em um cômodo e esqueceu porque foi até lá ou ficou em branco tentando lembrar o nome de alguém que conhece há anos? Sentiu que as palavras estão na cabeça, mas não consegue trazê-las com clareza? Você não está sozinho. Todos os dias ouço histórias semelhantes no consultório. Por muito tempo, acreditei que esses esquecimentos eram simplesmente parte do envelhecimento, até que comecei a observar algo diferente. Pessoas de 70, 80 e até 90 anos, que não apenas mantinham uma memória ágil, como também se moviam com segurança, se expressavam com clareza e lembravam detalhes da infância como se tivessem acontecido ontem. A diferença não foi uma pílula milagrosa, nem uma terapia cara. Foi uma pequena rotina, um conjunto de movimentos simples que despertam áreas do cérebro que normalmente deixamos dormir. Movimentos que qualquer pessoa pode fazer sentada na cadeira, sem esforço, sem riscos e sem equipamentos especiais, nem precisa se levantar. Neste vídeo vou te ensinar essa rotina, 5 exercícios curtos que ativam as áreas mais importantes do cérebro, como a memória, a concentração, o equilíbrio e a clareza mental. E se ficar até o final, você aprenderá como combinar todos em uma sequência poderosa que leva exatamente 1 minuto por dia. 1 minuto é só isso, mas é 1 minuto que pode te devolver 20 anos de juventude mental, porque nunca é tarde para despertar a mente. A maioria das pessoas acredita que a perda de memória começa de forma repentina, como se de um dia para o outro simplesmente deixassem de lembrar nomes, datas ou tarefas do cotidiano. Mas a verdade é que o declínio mental é silencioso, progressivo e muitas vezes passa despercebido até que já tenha avançado demais. Tudo começa com pequenos sinais. Você custa encontrar uma palavra, esquece porque entrou em um cômodo, tem dificuldade para acompanhar uma conversa longa ou sente que já não pensa com a mesma agilidade de antes. Talvez atribua isso ao estresse, ao cansaço ou a noites mal dormidas, mas na realidade é o seu cérebro enviando sinais de fadiga. Com o passar do tempo, sem estimulação adequada, certas áreas do cérebro começam a se desconectar. O hipocampo, responsável pela memória, fica mais lento. O cerebelo perde parte da função de coordenação e equilíbrio, e a circulação para o cérebro diminui pouco a pouco. É como uma planta que deixa de receber água, não morre imediatamente, mas começa a murchar por dentro. A boa notícia é que, assim como uma planta pode voltar a florescer com a regra correta, o cérebro também pode ser reativado. Ele só precisa de um estímulo específico e constante. E não estamos falando de horas de treino, nem de técnicas complexas apenas de 1 minuto por dia. Exercício 1: movimento dos dedos dos pés. Pode parecer estranho começar pelos pés quando se fala em melhorar a memória, mas este exercício tem uma base neurológica poderosa. Os dedos dos pés estão conectados diretamente ao cerebelo, a parte do cérebro responsável pelo equilíbrio, pela coordenação e também por funções cognitivas como a atenção. Ao mover luz de forma consciente, despertam-se vias neurais que ficaram inativas por anos. É como acender um interruptor esquecido, e os resultados, por mais incríveis que pareçam, foram comprovados tanto pela ciência quanto por pessoas reais. Um deles é seu Ramon Garcia, um homem de 75 anos que vive em Madrid. Quando chegou ao meu consultório, tinha dificuldade para subir e descer escadas. Cambaleava ao caminhar e evitava sair sozinho por medo de cair. As pernas não eram fracas, mas o cérebro havia perdido a conexão com o corpo. Propus um exercício muito simples: mexer os dedos dos pés todos os dias por 1 minuto. No começo, ele riu. Mexer os dedos do pé vai me ajudar com a memória? Perguntou, mas topou tentar. O exercício consiste em sentar-se numa cadeira confortável, levantar os dedos de ambos os pés ao mesmo tempo
e manter luz para cima por 5 segundos. Depois, baixar luz e pressionar firme contra o chão por outros 5 segundos. Em seguida, massagear o chão com as pontas dos dedos por mais 10 segundos. E, por fim, abrir e fechar os dedos durante 10 segundos adicionais. No total, 30 segundos. Se repetir 2 vezes, completa-se 1 minuto. Depois de 15 dias, seu Ramon voltou e me disse: Doutora, agora caminho mais firme. Já não preciso me apoiar tanto. E o mais curioso, sinto minha mente mais clara, como se houvesse mais luz dentro de mim. Um estudo realizado pela Universidade de Tóquio confirmou o que seu Ramon experimentou. Pessoas idosas que praticaram este exercício por 3 semanas melhoraram significativamente o equilíbrio, a coordenação e também a memória em comparação com quem não o fazia. É um movimento simples, mas profundo. Você não precisa de academia, roupa especial, nem esforço físico. Só precisa de alguns minutos e dos seus pés, porque às vezes reativar a mente começa pelo chão. Exercício 2. Movimento suave do pescoço. O segundo exercício é um dos mais importantes porque atua sobre um problema que muitas vezes passa despercebido: a má circulação para o cérebro. Quando o sangue não flui adequadamente, o oxigênio e os nutrientes de que o cérebro precisa não chegam na quantidade suficiente. E qual é o resultado? Uma mente mais lenta, mais nublada, menos alerta. O que poucas pessoas sabem é que o pescoço funciona como uma ponte crucial entre o corpo e o cérebro. Se essa ponte se tensiona ou endurece por estresse, má postura ou falta de movimento, a passagem do sangue se estreita. É como dobrar uma mangueira. A água deixa de fluir normalmente. Este exercício foi desenhado justamente para liberar essa ponte. Faça sentado com as costas retas e os ombros relaxados. Basta girar lentamente a cabeça para a direita, até onde for confortável, sem forçar. Voltar ao centro e fazer o mesmo para a esquerda. Depois elevar o olhar como se quisesse ver o céu e manter por alguns segundos. Por fim, baixar a cabeça suavemente, aproximando o queixo do peito. Tudo feito com calma e atenção leva apenas 30 segundos. Se você fizer 2 vezes ao dia, estará oferecendo ao cérebro 1 minuto completo de circulação renovada, e os benefícios não demoram a aparecer. Mais clareza mental, menos sensação de peso e maior acuidade para pensar e lembrar. É um movimento simples, sim, mas quando feito de maneira consciente, torna-se uma ferramenta poderosa para destravar a mente. Exercício 3. Movimento consciente da língua. Este terceiro exercício é, sem dúvida, um dos mais surpreendentes e, embora no início possa parecer estranho, seus efeitos foram documentados em estudos científicos e comprovados na prática clínica. Trata-se de mover a língua de forma específica para ativar áreas cerebrais relacionadas à linguagem, à memória verbal e à agilidade mental. Por que funciona? Porque a língua é repleta de terminações nervosas conectadas diretamente ao cérebro. Cada movimento consciente da língua envia sinais intensos à área que regula a fala, a compreensão e a recordação. É como uma massagem interna que desperta zonas adormecidas. O exercício é simples, mas deve ser feito com atenção. Sentado com a coluna ereta e a boca ligeiramente aberta, projete a língua o máximo que puder e mantenha por alguns segundos. Depois leve-a para o lado direito, como se quisesse tocar a bochecha, e depois para o lado esquerdo. Em seguida, pressione a língua contra o palato por alguns segundos, alternando-o entre pressão e relaxamento. Por fim, gire a língua em círculos dentro da boca, primeiro em uma direção e depois na outra. No total, todo esse movimento leva aproximadamente 30 segundos. Se repetir 2 vezes, completa-se 1 minuto. Este exercício é especialmente útil para quem sente que as palavras têm se enrolado, que não encontra os termos corretos ao falar, ou que esquece nomes, datas e detalhes importantes. Também para quem sente que tem ideias na cabeça, mas não consegue expressá-las com clareza. Não se trata de técnica mística, nem de truque sem base. É neuroestimulação básica. Mover a língua dessa forma melhora a articulação, a fluidez do pensamento e a recuperação de memórias. E o mais importante,
Você pode fazer agora mesmo onde estiver. Não precisa de nenhum equipamento, só da sua atenção e da vontade de despertar a mente. Exercício 4. Massagem nas orelhas. Este exercício pode parecer estranho à primeira vista, mas seu impacto é profundo. Pouquíssimas pessoas sabem que as orelhas não servem apenas para ouvir. No seu interior está um dos sistemas mais importantes para o equilíbrio, a orientação e o estado de alerta do corpo. Mais que isso, as orelhas estão conectadas diretamente a uma parte central do cérebro que regula nossa estabilidade física e mental, o tronco encefálico. Quando essa zona é estimulada corretamente, ocorrem mudanças visíveis, melhora a coordenação, diminuem as tonturas, a audição se aguça e, o mais interessante, a mente se esclarece. O que parecia atrapalhada ao caminhar ou fadiga mental, muitas vezes tem origem na desconexão dessa área, e a solução pode ser tão simples quanto uma massagem suave nas orelhas. O exercício consiste em sentar relaxado e segurar ambas as orelhas com as mãos. Primeiro, puxe-a suavemente para cima e mantenha a posição por alguns segundos. Depois, repita o movimento para os lados, também com suavidade e em seguida para baixo. Por fim, massageei com pequenos movimentos circulares, como se estivesse desenhando um círculo com os dedos ao redor delas. Esse gesto simples ativa os receptores do equilíbrio, melhora a circulação de toda a região e gera uma sensação imediata de alívio. Em apenas 30 segundos, você pode sentir as orelhas aquecendo, o rosto relaxando e a mente começando a se abrir. Fazer 2 vezes ao dia potencializa seus efeitos. Não há nada de místico, nem de improvisado. Estudos médicos demonstraram que essa prática melhora significativamente a função do sistema vestibular e do processamento auditivo. Dois fatores essenciais para evitar quedas, desconexão sensorial e confusão mental em pessoas idosas. Se alguma vez você sentiu que perde o equilíbrio ao se levantar, que caminha um pouco torto sem perceber, ou que precisa se segurar em algo para sentir segurança, este exercício é para você. Mas mesmo sem sintomas evidentes, fazer de forma preventiva fortalece os canais de comunicação entre corpo e cérebro. Exercício C. Rotina integrada de 1 minuto. Este último exercício é, sem dúvida, o mais poderoso e o melhor é que você não precisa fazer tudo separadamente. Pode combinar os 5 exercícios em uma única sequência simples, prática e muito eficaz, que dura exatamente 1 minuto por dia. Essa combinação funciona como se você estivesse regendo uma orquestra. Você pode ter músicos excelentes tocando separados, mas quando todos soam juntos, a música se transforma. Assim também funciona o cérebro. Quando várias áreas se ativam ao mesmo tempo, a conexão entre elas se fortalece, a circulação melhora e a mente se acende por completo. Quero contar o caso de Dona Carmen Lopes, uma mulher de 80 anos que vive em Sevilha. Quando chegou pela primeira vez, a memória estava muito comprometida. Falava devagar, cambaleava ao caminhar, não encontrava as palavras e o pescoço mal se movia. Tinha todos os sintomas ao mesmo tempo. Ela me olhou com certa desconfiança e disse: Doutora, eu realmente tenho que fazer tudo isso. Parece muito complicado para mim e eu entendo. 5 exercícios diferentes podem parecer assustadores, mas quando mostrei que podia integrar luz em apenas 1 minuto, sentada confortavelmente, sem esforço, algo mudou na expressão dela. Começou com dúvidas, mas decidiu tentar. Mostrei a rotina passo a passo. Sentada, começou movendo os dedos dos pés para cima e para baixo, enquanto girava lentamente o pescoço de um lado para o outro. Depois abriu e fechou os dedos dos pés enquanto movia o pescoço de cima para baixo. Em seguida, projetou a língua enquanto esticava suavemente as orelhas para cima. Moveu a língua de um lado para o outro, enquanto esticava as orelhas para os lados. Pressionou a língua contra o palato enquanto puxava as orelhas para baixo. E, finalmente, girou a língua dentro da boca enquanto massageava as orelhas com movimentos circulares. Tudo com suavidade, sem pressa, apenas 1 minuto. Em 3 semanas voltou ao consultório. Entrou caminhando firme, falando com clareza, com um sorriso que eu não tinha visto antes. Disse: Doutora, a senhora não vai acreditar.
Ontem lembrei o número de telefone de uma amiga que não via há 20 anos. Esse é o poder de ativar o cérebro todo de uma vez. Por quando ele é estimulado de forma completa, o corpo responde, a memória se ilumina e a vida fica mais clara. 3 segredos para potencializar os resultados. Agora que você já conhece os 5 exercícios e como integrá-los em uma rotina de 1 minuto, quero compartilhar 3 segredos que podem fazer os resultados chegarem ainda mais rápido e com maior intensidade. O primeiro segredo é algo muito simples: beber um copo de água antes de começar. Talvez você não soubesse, mas 80% do nosso cérebro é composto de água. Quando estamos bem hidratados, as conexões neurais funcionam melhor, a circulação se otimiza e os efeitos do exercício se multiplicam. Um único copo, alguns minutos antes, pode marcar a diferença entre um resultado leve e uma melhora profunda. O segundo segredo é respirar profundamente enquanto realiza os movimentos. Inspirar pelo nariz com calma e expirar lentamente pela boca ativa. O sistema nervoso parasimpático reduz a ansiedade e leva mais oxigênio ao cérebro. Esse tipo de respiração não apenas relaxa, mas literalmente acende áreas do cérebro que estavam apagadas. É como abrir uma janela para entrar a ar fresco. E o terceiro segredo é fazer a rotina acompanhada de música suave de que você goste. Pode ser um piano tranquilo, um violão relaxante ou sons da natureza. A música ativa áreas do cérebro relacionadas ao prazer, à motivação e à memória. Fazer esses exercícios em um ambiente agradável transforma o minuto em um momento de bem-estar total. 3 erros comuns que você deve evitar. Tão importante quanto o que fazer é saber o que evitar. Há 3 erros comuns que podem frear o seu progresso sem que você perceba. O primeiro é fazer os exercícios rápido demais, como se fossem apenas mais uma tarefa a cumprir. Lembre-se, o cérebro precisa de calma. Se você se apressa, o efeito diminui e você pode até ficar tonto. O segundo é forçar o corpo até sentir dor. Não é necessário. Esses movimentos não exigem esforço. Se sentir incômodo, pare, ouça o corpo e trate-o com gentileza. E o terceiro é a falta de constância. Muitas pessoas fazem uma vez, se sentem bem e depois esquecem, mas o cérebro ama a repetição. Se você fizer todos os dias, ainda que por apenas 1 minuto, as mudanças se acumulam, a memória se fortalece, a mente se esclarece e o corpo recupera o equilíbrio. A sua mente está esperando. Hoje você aprendeu uma rotina poderosa, simples e acessível para qualquer pessoa, independentemente da idade. 5 movimentos que despertam zona-chave do cérebro. Os dedos dos pés para ativar o equilíbrio. O pescoço para melhorar a circulação. A língua para estimular a linguagem e a memória. As orelhas para despertar a concentração e a estabilidade e a rotina integrada que une tudo e potencializa os efeitos. Talvez, enquanto fazia comigo, você já tenha sentido algo, um formigamento nos pés, um pequeno alívio no pescoço, uma clareza repentina nos pensamentos. Isso não é acaso, é o seu corpo reagindo, é o seu cérebro dizendo: estou aqui, ainda posso, por não? Não é tarde. Não importa se você tem 60, 70, 80 ou mais, a sua mente continua viva, o seu cérebro ainda pode se renovar, e tudo o que ele precisa é que você decida dar uma chance. Apenas 1 minuto por dia, nada mais. Você não precisa de medicamentos caros, rotinas complicadas, nem promessas vazias. Só de 2 coisas: o desejo de começar e a constância de continuar. Se você chegou até aqui, já tem em mãos algo muito valioso, e se decidir usar, garanto que em algumas semanas vai notar a diferença. Não só você, as pessoas ao seu redor também perceberão. Verão sua energia, sua segurança, sua forma de falar e de caminhar, verão uma nova versão de você. Se esta informação foi útil, compartilhe com quem precisa, com aquele amigo que diz que a mente está cansada, com aquela irmã que esquece onde deixou as chaves, porque todos merecemos envelhecer com clareza e dignidade. E se decidir começar hoje,
Quero que volte dentro de 3 semanas e me conte como foi. Quero ler nos comentários o que mudou em você, porque a sua história pode ser a esperança de alguém. Obrigada por estar aqui.